Olá, Zen Lovers! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Zencast Animal. Eu sou a Lorena e esse é o Chico. Hoje nós vamos falar de um assunto delicado, mas urgente. O que realmente acontece na mente de um cachorro quando ele perde um companheiro. E se você adotou um cão adulto, como eu, cheio de traumas, difícil, será que ainda dá tempo de reequilibrar a mente desse animal? Existem palavras que são sinônimas, que é o cachorro obediente e o cachorro comportado. E o cão equilibrado. Não necessariamente o cachorro obediente, ele vai ser o cachorro equilibrado. Mas Pedro Lobato, comportamentalista animal com ênfase em comportamento canino. Seu trabalho é ajudar tutores a compreenderem, de forma mais profunda, os comportamentos dos seus cães e a resolverem conflitos que vão muito além da obediência. Com um olhar voltado para o emocional do animal, Pedro propõe uma mudança de perspectiva. O que realmente importa, que é a relação construída entre tutor e cão. Agora respira, que o Zencast Animal vai começar. Sejam bem-vindos, Pedro, Alana, prazer receber vocês aqui para a gente falar desse tema que vai contribuir bastante aí na rotina, no dia a dia, na decisão de uma adoção de um cãozinho. Lorena, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar de um assunto que a gente ama, que é cachorro, que a gente está no nosso cotidiano. Eu espero te receber aqui para falar de gato também, hein? A gente volta para falar de gato. A Alana, nossa convidada, aqui no Zencast, nós falamos sobre casos reais também. Então a Alana, né, veio para falar sobre os animaizinhos dela, né, sobre comportamento e como que o adestramento contribuiu para que eles, né, fiquem animais mais tranquilos, saudáveis, porque quando a gente controla a emoção de um cãozinho, ele também tem uma saúde, né, mental, emocional mais equilibrada. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, Pedro, Lorena. É sempre muito bom poder conversar sobre os nossos cãezinhos. Eu, como tutora, tenho três nenéns, assim, que não são mais nenéns, mas que eu amo muito, e que pra mim vão ser sempre meus nenéns, que é o Calbi Peixoto, o Kodak e o Chewbacca. E, enfim, amo muito os três e espero poder contribuir aqui hoje. Calbi Peixoto é uma figura, vocês têm que conhecer ele. Podia ter trazido, inclusive. Mas para nós começarmos, Pedro, quando a gente fala de comportamento canino, muita gente já pensa logo obediência. Mas na prática, o que é um cão equilibrado? Perfeito. Existem palavras que são sinônimas, que é o cachorro obediente e o cachorro comportado. E o cão equilibrado. Não necessariamente o cachorro obediente, ele vai ser o cachorro equilibrado. Mas, possivelmente, um cachorro comportado vai ser um cachorro equilibrado. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter um cão altamente treinado, que ele obedece os comandos, mas fora do contexto de treino, esse cachorro ele não é comportável. Por exemplo, aquele cachorro que ele reage para os outros cachorros na rua, ele é agressivo, ele não consegue ficar sozinho dentro de casa, que ele destrói. Ele é obediente, mas ele não tem o comportamento adequado. E como é que a gente faz para chegar no equilíbrio? Principalmente, isso aqui é uma coisa muito importante. São 3 tipos de atividades distintas que se complementam. Atividade física. O que é atividade física? Gasto de energia. Corrida, caminhada, jogar uma bolinha para o seu cão. Isso vai ser muito importante para o gasto de energia física. Atividade social. O que é atividade social? Nada mais, nada menos que o cão utilizar o nariz. Lorena, eu faço muito uma comparação. Nós, humanos, somos visuais. A gente tende a perceber o mundo de uma maneira visual. Enquanto os cães, eles são olfativos. Tudo para o cachorro é nariz. Então, você levar para passear, apresentar diversos tipos de ambientes diferentes para o cão, levar na praça, levar no pet shop, levar no shopping,
levar todo tipo de ambiente que ele tenha contato, vai ser uma experiência muito enriquecedora para ele. Mostrar para ele diferentes tipos de solo, entrar no elevador, sair do elevador, tudo que é estímulo diferente, isso vai ser importante para o seu cão. E o último é a atividade cognitiva. É tudo que faz o seu cão pensar. É botar o cérebro do cão para trabalhar. Então, é muitos comandos de obediência, ensinar o cão a esperar. Por exemplo, vou sair de uma porta, espera. Vou entrar no elevador, peço para ele sentar, esperar e entro no elevador. São os brinquedos interativos, que no dia a dia são muito úteis para a gente. Faz como é que eu vou conseguir a comida? Aí o cachorro vai ter que descobrir através da mente ali como ganha recompensa. Tem uma indicação de tempo para cada atividade dessa? Ou isso depende muito do quanto o cachorro é mais agitado? Tem mais energia, um cachorro maior, um cachorro menor? Vai muito diferente do temperamento do cachorro, né? Mas eu costumo dizer que a melhor atividade para o seu cão que você pode oferecer, que vai contemplar esses 3 tipos de atividade, é o passeio estruturado. E o que diferencia o passeio estruturado de um passeio comum? O passeio estruturado é aquele passeio que você vai colocar regras nele. Ou seja, você vai direcionar para onde o seu cão pode cheirar, você vai determinar que momento ele tem que andar do meu lado e que momento ele pode passear. Isso vai te dar muito controle no dia a dia com o seu cão. E você também pode fazer exercícios de obediência no dia a dia. Aí, fazendo esse tipo de atividade, esse passeio estruturado, você vai contemplar os 3 tipos de atividade essencial. A atividade física, a atividade social e a atividade cognitiva. E quando um cachorro ele responde um comando, né? O que está acontecendo ali no organismo dele do ponto de vista emocional e fisiológico? Essa pergunta é interessante porque vai diretamente na linha de como é que os cães aprendem. Então, por exemplo, digamos que eu estou ensinando o meu cão a sentar e ele já tem esse comportamento no repertório. Como é que ele aprende? Primeiro, existe a associação. Então, a associação ela é gestual ou verbal, através do comando senta. E junto com a associação, existe o estímulo da recompensa. Então, primeiro existe o processo cognitivo. Primeiro é a construção da associação. O verbal, junto com o gesto, junto com o ato de sentar. Esse envolve o processo cognitivo. E depois, o que a gente vai inserir nesse processo? É a recompensa. O que o cachorro gosta? Geralmente o cachorro gosta de algumas coisas específicas que a gente sabe. É comida, é brinquedo, bolinha, tudo isso aí, carinho, tudo isso aí o cachorro gosta. Então, quando ele recebe essa recompensa, ele vai ativar um neurotransmissor chamado de dopamina. E toda vez que ele fazer esses comandos, ele vai se antecipar. Quando é que eu vou ganhar essa recompensa? E faz ele aprender ali com mais motivação, com mais felicidade. Alana, agora a gente quer ouvir um pouquinho, né? Você pode pegar um dos seus cachorros que a pergunta faz mais sentido, né? Que você achar para a gente poder falar sobre, né? Talvez a armadilha do adestramento. Como foi a frustração de perceber que o senta e fica não curava o trauma do seu cão? Estava conversando um pouco antes, peraí, ele vai virar um robô, só o senta e fique, ele vai obedecer aquilo automaticamente, e aí, o que eu observo, eu tenho 3 cães, e cada um tem um jeito. A forma como um responde é totalmente diferente da forma como o outro responde. Tem um que responde mais rápido, tem um outro que ele é um pouco mais genioso e ele demora um pouco mais para responder o comando e a gente sente assim, eu sei que ele não tem a racionalidade do ser humano, que ele não faz propositalmente, mas a gente brinca em casa que ele tem uma marra, assim, ele senta quando ele quer. E o que eu observo é que mesmo os meus 2 cães, que são recuperados, que vêm de uma situação de rua que seriam, entre aspas, mais traumatizados, às vezes eles têm comportamentos mais dóceis, um pouco mais fáceis de lidar do que o Kodak, que é um cachorro que veio assim, de um contexto melhor, que não ficou exposto a nenhuma situação de violência ou risco, né, de rua e tudo mais. Então eu acho que é muito relativo, assim. Eu acho que o Pedro pode explicar melhor, até porque ele conhece o Kodak. O Kodak, especificamente, assim, ele é um cachorro muito genioso, rabugento.
Mas é um excelente cão. Ele é ótimo, mas ele é esfomeado. Tem coisas que ele definitivamente, categoricamente, ele não gosta, né? Pegar na pata, pegar na barriga. Foi até um treino que o Pedro iniciou com ele, mas assim, que ele falou que levaria um tempo maior para ele se adaptar com algumas coisas, como essa questão do toque. Então, eu acho que essa questão do trauma, eu acho que é muito relativo e muito particular de cada situação, de cada cão, sabe? Com certeza. E aí, Pedro, autorregulação, tá? O que isso significa na prática? Como que um cão equilibrado, por exemplo, reage com um susto na rua? Sim. O que é autorregulação? É a capacidade que o animal tem de controlar as emoções em determinados em contextos no geral. Emoções como excitação, ansiedade, medo. Todo cão ele vai sentir essas emoções em determinados momentos da vida dele. Surpresa, medo, excitação, ansiedade. O cão, vamos botar assim, desregulado, ele vai ter essas reações um pouco mais exacerbadas. Então, é aquele cachorro que é ansioso, que você pega a guia para passear, ele começa a latir, ele não consegue ficar quieto. É o cachorro que tem aquele medo extremo, que não consegue andar na rua sem querer se esconder. E autorregulação vem o cão que ele auto se regula melhor, ele mostra uma capacidade melhor de lidar com essas situações sem isso ser uma coisa constante na vida dele. Isso é mais comum em determinadas raças ou não? Então, o que acontece? O cão, como é que é moldado o cão? Ele é moldado por 4 coisas. Genética, isso a gente não muda, a gente direciona. Um Border Collie, ele vai ser um cão de pastoreio, ele vai querer controlar movimentos. A gente tem como diminuir esses comportamentos para quase não aparecer. O Border Collie, o Rottweiler, ele vai ser aquele cão mais territorialista. Aí vai a diferença. É possível ter um Rottweiler pet? A gente vai direcionar comportamentos para que ele fique mais amistoso, recepcione melhor estranhos. É possível ter um Rottweiler? Aí, claro que sim. É possível ter um Rottweiler de guarda? Sim. Aí a gente vai fazer o trabalho ao contrário. Vai ensinar ele a ser mais territorialista, mostrar mais proteção. Então, tem esse contexto da genética. Existe um ambiente, não só um ambiente físico, um ambiente que aquele cachorro está inserido, que são todos os estímulos que estão presentes no dia a dia dele, experiências prévias. Então, possivelmente, se o cachorro tem um passado de trauma, experiências negativas, ele em algum momento ele vai levar isso para a vida dele, e as consequências. Se eu tenho sucesso no que eu faço, eu vou repetir. Se eu não tenho sucesso, eu não vou repetir. Coisas que eu tenho, coisas boas geram consequências positivas para mim. Coisas ruins, eu tendo a não repetir. Gente, né, nós estamos com 2 cães aqui no estúdio. A Meixa está aqui deitada dormindo no meu colo. O Chico tá aqui do lado, também tá aqui dormindo. Então, como que eu sei que, por exemplo, a ameixa, ela tá relaxada ou é porque controlada? Eu não posso descer do colo dela, entendeu? Isso é interessante porque, pegando o contexto daquele cachorro que é traumatizado, todo o processo de adestramento, o cachorro que ele tem problema comportamental, vai ser estressante para o cão. Passar por aquelas etapas vai envolver estresse. Então, quando eu tento regular um cachorro, por exemplo, que ele quer latir para os outros cachorros na rua, vai envolver o estresse de eu fazer aquilo e ele entender aquela questão. Então, para ele, vai envolver uma questão ali de controle. Ele vai fazer o que eu quero, mas porque ele está controlado, não necessariamente ele está no estado ali de bem-estar. Mas, com o passar do tempo, ele começa a ver segurança, confiança em fazer o que eu estou fazendo e não reagir. Aí ele começa já a entrar no estado de mais calma, de tranquilidade, a partir daquilo que eu estabeleço. E para o animal, ele entender que, né, na hora que ele precisa de obediência, o responsável, né, por ele não é um sargento, né, bravo, que é mais medo,
ou que ele entende, ele confia que é o porto seguro dele, o que o responsável por ele está ali comunicando. Isso é um equilíbrio interessante, porque muitas pessoas confundem gritar, bater, ameaçar com autoridade. Isso não é autoridade. Se você grita com o seu cão, provavelmente existe alguma coisa errada na sua relação com ele. O que acontece? Nós temos que ser firmes com nossos cães. Então, porque nossos cães vão testar a gente, dentro daquela família multiespécie, ele vai querer estabelecer regras que ele quer tomar frente, e basta a gente ser firme para dizer para ele, não, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E aí a figura do militar, né, aquela pessoa que é mais mandão, não sei se você já viu aquele desenho antigo do Coragem, o Cão Covarde. Sim. Aí tem um personagem, o Eustáquio. O Eustáquio, ele pode se comparar, fazer a figura ali do sargento. Tá. Ele só quer brigar com o cachorro. Cachorro idiota. Ele nunca ensinou nada, ele nunca se propôs nada, mas ele tá ali só para mandar no cachorro. Então, vai ser uma relação, talvez de medo, não vai criar um vínculo, e possivelmente esse cachorro ali, ele não vai ser feliz. E, Alanas, você precisou de chegar, de perceber ter essa sensibilidade que o Pedro acabou de falar agora? As primeiras dificuldades foram por causa dali do ambiente mesmo de prédio, né? De viver em apartamento e ter que sair no corredor e aí tudo ecoa, né? O latido, ele se expande muito e aí o que é bom e é ruim, que eu tenho muitos vizinhos com cães também, que é ótimo, porque as pessoas estão acostumadas. Aí quando o seu late, os outros latem também. Exato. E um late, todo mundo late. E aí também desconfortos em elevador e tudo mais, e aí isso me deu um start de que eu precisava procurar um suporte. E aí tive a grata surpresa de encontrar o Pedro pelas redes sociais, a gente conversou bastante, e aí ele teve um trabalho bem legal com o Calbi, com o Kodak. E aí, o que foi muito bom também, porque eu até estava conversando com meu marido recente, que não é um trabalho só com o cão. Eu sentia que era muito um trabalho com a gente também. E quando... Com certeza. Nossa, no primeiro dia, gente, eu acho que eu falei tanto na cabeça do Pedro, porque eu queria explicar tudo, e eu acho que eu falava demais, e às vezes a gente quer ensinar o cão e a gente não quer essa coisa de ser o mandão, de controlar o cão. Você quer que ele seja livre, quer que ele seja feliz, quer que ele se expresse enquanto o cão faça as coisinhas de cachorrinho dele, mas que ele seja minimamente obediente. E aí eu falava pro Pedro, eu falei, Pedro, eu estraguei o Calbi. Porque o Calbi, eu chegava em casa, e aí as orientações que hoje, né, estudando mais, aprendendo, procurando materiais sobre educar cães, né, e tudo mais, eu vejo muito sobre chegar em casa, não faz aquele alvoroço, aquela festinha, e o Calbi, os primeiros anos dele, os primeiros meses, eu fazia uma mega festa, quando chegava, pegava no colo, e aí abraçava, aquela coisa, assim, eufórica, e aí eu percebi que eu fui criando tanto uma dependência dele em relação a mim, que queria o colo o tempo todo, antes de o Pedro ter o trabalho todo que ele fez com eles. Eu saía com eles do prédio no colo, e mesmo assim, às vezes ele latia pra todo mundo, e ele ficava muito reativo, mesmo no colo, e eu via que o colo não adiantava, mas eu não sabia como agir de outra forma. Então, acho que foi um contexto mesmo do fato de morar em prédio que acabou criando essa necessidade, que foi ótimo, né? Porque eu aprendi a lidar melhor com os meus cães, passei a pesquisar mais e aprender também sobre o comportamento deles, que não às vezes, procurando, né, às vezes a gente vê pessoas que às vezes têm um certo receio de adestramento, porque é como se você estivesse machucando o cão ou restringindo muito o cão de alguma forma, uma coisa extremamente rígida, e não é assim, você tem que aprender o comportamento dele, entender que ele precisa de alguma previsibilidade, de comandos corretos. Às vezes a gente quer ensinar o cão, a gente começa a falar demais, e o cão não entende o que a gente quer dizer com aquilo, com aquele monte de palavras, né? A Alana comentou uma coisa, que foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para você, Pedro, e quando eu fiz essa pergunta, você falou, poxa, todos os meus clientes, né, eles fazem essa pergunta. Então, quando você
iniciou o adestramento com o Chico, eu, né, falei, poxa, Pedro, mas ele é tão molecão, ele é tão gostoso, esse lado dele, né, adolescente, sorriso. Será que ele não vai deixar de ser esse cão tão alegre, né, cheio de pirulitadas, que é assim que eu chamo as brincadeiras dele? Então, o adestramento faz isso? Acho que muita gente quer saber essa resposta. O que eu acho? Adestramento é sobre limite. Muita coisa do comportamento do cão dá pra gente comparar com o comportamento de uma criança. Imagina aquela criança que chega no shopping, birrando, ela quer em todos os brinquedos, ela quer em todas as lojas, ela faz pirraça. E a mãe não tem que regular ela, não. Você não pode fazer isso. Não, vai ser tal hora, vai ser o momento que eu quero. Então, não é sobre tirar a felicidade do cão, mas em si, mostrar para ele em que momentos que ele pode fazer isso, porque isso vai facilitar ali a convivência, né? No dia a dia. Vou trazer um tema agora que é sobre luto. Como nós estamos falando, né, de saúde, de equilíbrio do animal, saúde mental, emocional, né, a gente vem vendo que tem estudos que afirmam que os cães também sentem luto, né? E como que o corpo deles reage à perda de um outro animalzinho ou à perda do tutor? É interessante porque a Alana deu o exemplo aí do Calbi, é o Calbi, né? O Poodle. Isso, é o Calbi que é muito apegado a ela, que existe uma hipervinculação ali, e assim, os cães, desde a domesticação, há 15 mil anos atrás, eles foram criando laços muito fortes com o ser humano. E essa é uma relação emocional muito forte, porque gera ocitocina, o cão se sente prazer em estar com a gente. E, por exemplo, nem só no contexto de luto. Vou dar, por exemplo, aquele caso do toque sai e o cachorro não consegue ficar calmo. Ou ele fica muito apático, ou ele destrói alguma coisa, e significa que aquele cachorro tem uma hipervinculação com a pessoa. E, por exemplo, nesses casos de hipervinculação, o tutor ele pode até viajar, ter outros membros na casa e ficar que ele vai apresentar vários sintomas ali que ele está desregulado. O sono inconstante, não vai comer, apatia, isolamento. E claro que a perda real o cão vai sentir. Vai sentir a mudança do ambiente, vai existir que não existe o cachorro ali, vai existir, vai entender, vai começar a processar, entender que também não existe humano ali, dependendo de qual for a perda. E esse processo aí, o cão com certeza vai sentir ali, principalmente ali nas primeiras semanas. Mas você acha que de fato é uma dor real, ou ele também pode absorver isso do dono, do responsável? É legal, porque a maneira que o cão se conecta na gente... Que ele copia muitas vezes, né? Ele consegue conectar com a gente, com as nossas emoções. O cão ele é um exímio leitor das nossas expressões corporais. Então, ele sabe o que é um sorriso, o que é uma cara fechada, o que é uma bronca, quando é que eu estou zangado, quando é que eu estou feliz. O cão, ele só de ver, ele sabe o nosso estado emocional. E hoje, Lorena, tem estudos científicos que mostram que os cães eles são capazes, através do suor, por exemplo, ali, através do olfato, a gente sabe que o olfato do cão é um superpoder. Sim. Encontrar ali hormônios no suor relacionado ao estresse, relacionado até a doenças. Sim. Então, além de ser uma questão visual, ela se torna uma questão olfativa. Então, acho que todo mundo nota, né? Aquele dia que talvez a gente chega mais estressado em casa e o cachorro se aproxima, fica no sofá com a gente não teve um dia bom, a gente fala, nossa, ele tá percebendo que eu tô triste. E o cão, ele tem essa capacidade. E, Alana, você já passou por a perda de um animalzinho? Eu tive
mais recentemente, ano passado a gente perdeu o Dimitri e ano retrasado a gente perdeu a Anya. Eram 2 cãezinhos, né, que estavam com a minha família desde a minha infância e foi um processo gradual, assim, não foi nada... Eles já estavam bem velhinhos, né, então faz parte do ciclo da vida, então a gente já estava ali esperando que aquele momento viesse, né, eles estavam sendo acompanhados direitinho por veterinário, a Anya já tinha tido câncer de mama, tinha operado, ela tinha um prognóstico ali de 4 anos, e uma expectativa de vida ali de 4 anos, é um prognóstico que não era muito favorável, e ela viveu esses 4 anos que o cirurgião veterinário estimou, e aí, assim, teve uma situação específica que eles moravam com a minha mãe, né, com a minha família lá em Goiânia. E teve uma situação específica, foi a última vez que eu fui a Goiânia, e aí eu sentia que eu não ia conseguir vê-la de novo. E aí eu sentei, assim, do lado da casinha dela, a gente ficou ali, e aí eu fiquei com ela um tempo, e aí... Fiquei ali 1 hora, umas 2 horas. E aí eu fiquei fazendo carinho nela, fiquei com ela e fiquei pensando, né? É muito difícil. Nesse momento, eu ainda tô morando aqui no Rio, então eu não senti esse rompimento, né? Essa falta que faz dentro de casa mesmo, porque eu já estava fora da minha cidade natal. Então, morando aqui, eu não senti tanto esse impacto na minha rotina, mais como eu teria se eu ainda estivesse lá. Mas é um vazio, né, que se forma, vão ficando as lembranças ali. E logo depois o Dimitri, que também estava com ela desde quando a gente era pequena, ele se foi pouco tempo depois, que também já era idosinho, e eles eram muito codependentes ali, né, na rotina, os dois. Então, enfim, é uma falta, né? É um amor que a gente sabe que não vai ter de novo mais. Mas, enfim, acho que o mais importante é a gente tentar proporcionar conforto para eles e saber que durante o tempinho de vida deles, que é tão curto com a gente gente pode proporcionar uma qualidade de vida, bons momentos de passeio, de interação com a família. E aí, me fala uma coisa. Né, os seus 3 cães, provavelmente, um deles... chegou para você um pouco mais traumatizado. Me fala desse animalzinho. O que as pessoas te disseram? Assim, poxa, mas você adotou um cão que veio da rua. O que te disseram? E o que isso se tornou uma dificuldade para você ou não? Então, eu tenho uma perspectiva interessante sobre isso. Porque eu tenho 2 cães que vieram da rua, mas o que as pessoas de fato dizem que é o mais traumatizado é o que eu já peguei mais adulto, que é o Chewbacca. E é muito... E aí eu acho muito relativo, porque existe a percepção, né, que você pegou um cão da rua, você pegou um cão que já é adulto, como se esse cão já viesse com uma questão de comportamento já formada ali, né? E é muito engraçado, é muito interessante, porque o Chewbacca, quando ele chegou pra gente, ele foi em outubro passado, tiveram algumas chuvas bem fortes, e ele chegou no meio da chuva, e tem ali na rua que eu moro, tem algumas marquises, e tem algumas pessoas em situação de rua que já são conhecidas ali da região e que ficam por ali sempre. E aí, 2 moças em situação de rua acolheram o Chewbacca, e aí, já tinha acontecido na semana anterior de elas acolheram uma outra cachorrinha que foi adotada por uma vizinha minha. Então, é uma coisa que tem acontecido recorrente, assim, na região onde eu moro. E elas acolheram o Chewbacca, e ele é um cachorro, assim, nitidamente já adulto e tudo mais, chegou no meio da chuva, e aí as pessoas passam e vêm, né, e falam, nossa, gente, um cachorrinho e tudo mais, e começou-se a divulgar no bairro, nos grupos, que tinha um cachorrinho ali, né, e... Eu tava chegando de uma corrida, e aí minha vizinha, que também tem cães adotados e tudo mais, que é bem engajada, assim, chegou e falou, e aí, Alana, deixaram outro cachorrinho aqui. Falei, gente, não é possível, assim, poxa, tá virando uma coisa recorrente aqui na nossa rua, né? E aí ela falou, é uma fêmeazinha. E eu, como já tinha 2 machos, falei, gente, a gente queria muito uma fêmea. E aí eu cheguei e conversei com meu marido, e aí meu marido logo animou, falou, gente, né, poxa, que legal. E eu vi de longe, eu achei ele muito lindo. E aí, aparentemente, era um cachorro manso, um cachorro dócil.
A gente chegou, conversou, as pessoas que tinham acolhido ele disseram que estavam procurando alguém para entregar, que elas não teriam condições de cuidar e tudo mais. E aí a gente viu que era macho e depois a gente conversou e tudo mais, nossos 2 já eram castrados, a gente adotou, fizemos ali uma quarentena, né, inicial, separamos, levamos para casa da minha sogra, depois a gente levou para casa, castramos, fizemos todos os cuidados. E o Chewbacca, eu acho que ele é mais sociável que o Calbi. Porque o Pedro, ele adora o Calbi, que o Calbi é muito... Mas assim, quais foram as críticas que você ouviu em pegar um animal, né, ali abandonado? A propósito, pessoal, abandonar animal é crime. Vou ressaltar isso aqui e vou deixar, inclusive, aqui na descrição do nosso episódio, como que você pode fazer para denunciar um abandono animal. Então, quando a gente adotou, algumas pessoas da rua que já tinham visto ele naquela situação, porque ele estava ali há mais ou menos uma semana e tudo mais, vieram perguntar, mas vocês pegaram? Nossa, né, mas ele já é adulto, mas tá dando certo? E aí, como a gente já tinha tido um suporte do Pedro anteriormente com os dois mais novos, a gente tinha alguma noção ali para adestrar, e a gente primeiro fez essa quarentena também para poder depois fazer a adaptação deles todos juntos. E assim, eu acho que tem um ponto que é muito interessante nesse caso específico do Chewbacca. Primeiro, ele estava sendo cuidado por pessoas que estão em situação de rua, mas que são muito conhecidas do bairro. Então todo mundo conhece, todo mundo ajuda na medida que pode. E ele se apegou muito a essas pessoas. E ele gosta muito delas. Então toda vez que eu passo por elas na rua, a gente conversa um pouquinho, faz um carinho. E ele... É uma questão dele também, específica da personalidade dele. Ele responde muito fácil aos comandos. Também não sei o histórico prévio dele, né? De onde ele veio. A gente chegou a procurar, divulguei em vários grupos, mas enfim, não apareceu o dono, ele não estava microchipado. Então, depois dessa busca que nós fizemos, a gente assumiu que ele era nosso. Nós assumimos que ele era nosso, e aí falamos, não, então vamos microchipar, fazer tudo direitinho. Então, hoje ele é nosso, né? Tá tudo direitinho. Vacinado, microchipado, tudo mais. E como que foi ele ali com os outros cães? E aí, então, a gente fez uma aproximação, foi outra coisa interessante. Uma coisa que motivou a gente a adotar foi que quando a gente passeava com os outros 2 na rua, em alguns momentos ele veio atrás. E dependendo do cachorro, não com todos, mas o Calbi e o Kodak, eles podem ser um pouco reativos com alguns cachorros. A gente já sabe algumas raças específicas, eles latem mais e tudo mais. E com o Chewbacca eles não latiram. Eles receberam bem. O Chewbacca cheirou, deram ali uma olhada, se cheiraram e se entenderam. E aí isso motivou a gente a adotar também. Então... E aí, eu tenho achado, óbvio, né? Tem os desafios, a adaptação leva um tempo. Ele teve um pouco de ansiedade de separação do começo. Por estar se adaptando com a gente, ele já estava vinculado também às pessoas com que ele estava antes, mesmo que fosse ele na rua, ele já estava vinculado. Mas foi um processo que eu senti até que talvez tenha sido menos sofrido do que o do Calbi, que era filhote, sabe? Pedro, e a ansiedade? Ela acabou de falar, né? Ele teve uma ansiedade de separação. Eu acho que essa é uma das grandes preocupações de quem vai adotar um animalzinho. Como que é isso? O que você... É possível, né? Tirar essa ansiedade? É algo que hoje, principalmente depois das pandemias, que as pessoas adotaram cães para ficar mais perto, né? E hoje a dinâmica da sociedade atual, os cães, eles dormem com a gente, eles viajam com a gente, então tem aquela conexão de estar mais grudado com a gente. E é óbvio que isso vai gerar ansiedade. Os cães são animais de matilha, de grupo, eles querem ficar o tempo todo da gente. Basta a gente dosar isso, entender que tudo bem o meu cão dormir comigo, no meu quarto, mas tem dia que ele também não vai dormir. E não pode agir de uma maneira latindo, ele expressar algum comportamento errado. Ele tem que entender, a gente fazer que é natural. Que, eu vou fazer uma viagem, mas você vai ficar com outra pessoa e tá tudo bem. Então a gente pode proporcionar esse afeto, esse acolhimento, mas também entender que na questão de ansiedade, o cão ele tem que ter o tempo dele. A gente não pode ter uma rotina que a gente não possa cumprir com o meu cão. O que eu quero dizer com isso? Digamos que a pessoa trabalha 12 horas por dia. Ela tem um passeio diário
e depois vai trabalhar. E o cachorro fica muito tempo sozinho. E quando ela chega, ela fica o tempo todo grudada com o cão. Então, o que na cabeça do cão acontece? Ele vai ficar na expectativa dela voltar o tempo todo. Ela tá chegando e não chega. E então é importante. Então, a pessoa que está em jornada mais longa, ela tem que ter que vai chegar em casa, não vai falar, de repente vai isolar outro cachorro do cômodo. Depois, quando o cachorro estiver mais calmo, ela vai falar, vai fazer carinho no cachorro. E isso é importante para a gente entender que o cão ele tem que ter o momento dele, separado. Sim, eu, graças a Deus, com essa eu não sofro. Com nenhum dos meus 2 cães. Mas eles ficam ali esperando na porta. Quando eu saio e eu volto, né? Eles ficam esperando ali na porta. Isso pode ser um sinal de ansiedade ou é porque eles sabem que é por ali que eu vou chegar, então... Pode ser sim um sinal de ansiedade, talvez o primeiro sinalzinho ali, mas pode ser que esse comportamento não evolua para outros, como o cachorro não comer, o cachorro ele destruir coisa, vai ficar ali naquele comportamento. Será que ela chega? É sim um sinal de ansiedade, talvez um pouco menor, mas possivelmente, como você já tem uma rotina bem definida, esse comportamento ele não vai evoluir para coisas que vão te dar trabalho, como por exemplo, o cachorro latir muito. Pessoal, não tem como passar esse episódio e não falar sobre alimentação natural. Se você quer saber mais sobre esse tema, canal ANP Dog, ali o Dr. Edgar, ele vai falar sobre saúde, né, a base da saúde e alimentação natural. Então eu convido vocês a conhecerem o canal ANP Dog, tá cheio de dicas de saúde, receitas, o que você pode fazer de prevenção no seu animalzinho, tudo, né, com alimentação natural. Então, vou deixar aqui na descrição para que vocês já comecem a seguir o canal e é justamente por essa razão que o canal ANP Dog é o patrocinador do Zencast Animal. Rótulo não é sentença. E por que chamar um cão de agressivo destrói a reabilitação dele? Isso é muito ruim porque as pessoas elas querem estigmatizar tudo. Então, o Pitbull ele é um cachorro bravo, raivoso. Então, se vê um Pitbull, eu vou passar do outro lado da calçada. E isso é muito ruim, porque determinado cão ele pode estar agressivo em determinado contexto. Por exemplo, cachorro de abrigo. Ele tem uma rotina difícil. As experiências anteriores possivelmente foram negativas. Então, às vezes, a pessoa pode se aproximar ali e o cachorro reagir de maneira mais reativa. E a pessoa, não quero. Mas não significa que necessariamente que aquele cachorro, quando estiver adaptado no ambiente dela, vai ser um cachorro agressivo. Pelo contrário, pode ser até um cachorro que seja muito carinhoso, que seja receptivo com as visitas. Então, assim, o que a etologia fala? A agressividade não é um traço de personalidade. É uma resposta natural do cão a situações de medo, a disputa, e situações que envolvem ali que ele sente que a integridade física dele pode estar em perigo. Então, a gente entender isso, é claro que o temperamento influencia. A Alana falou ali que os cães dela, o mais tranquilo foi o que veio da rua, que passou por experiências piores. Olha só. Então, entra diretamente a questão do temperamento aí. O temperamento do Chewbacca é um cachorro amistoso, é um cachorro que tende a responder bem os comandos. E claro que tem como a gente mudar isso. Tem como mudar isso. E alguns cachorros, sim, eles podem apresentar mais agressividade de acordo com o temperamento. Mas isso não pode ser um rótulo para a gente não querer estigmatizar os cães. Certo, mas então, né, vamos falar de expectativa versus realidade. Quanto tempo um animal, né, assim, ele leva para se desarmar? É interessante. Vou usar o caso da Lana, Uhum. que trouxe o cachorro de rua. E claro que vai depender muito de cada cachorro, né? Cada cachorro é um indivíduo único e cada cachorro tem seu temperamento.
mas eu falo muito da regra dos 3-3-3. Primeiro, quando o cachorro chegar na sua casa, vão ter os 3 dias. O que são os 3 dias? Possivelmente, o cachorro ele vai apresentar insegurança, isolamento, ou ele vai ficar hiper mega agitado, ou ele vai se esconder, ele vai apresentar vários comportamentos que ele vai estar desregulado com o ambiente que ele está. Depois dos 3 dias, vem as 3 semanas. Nessa fase, o cachorro já vai estar mais adaptado. Nessa fase que a gente começa a entender o temperamento dele, porque quando ele chega, ele não mostra quem ele é de verdade. Uhum. Então, nessa fase, a gente descobre o temperamento dele e ele tende a criar laços mais afetivos com os humanos, tende a ficar mais próximo. E depois dos 3 dias, tem os 3 meses. Os 3 meses. Aí esse cachorro ele vai ter uma previsibilidade na rotina. Tá. Ele vai entender qual é a rotina dele, qual é o papel dele na casa. Ele testa regras. Esse processo de testar regras pode acontecer também lá nas 3 semanas, que possivelmente vai acontecer. Ele testa regras, mas ele já está mais adaptado ali no ambiente. Você falou dele entender o papel dele na casa. Uhum. Fala um pouco mais sobre isso. Como que ele entende qual que é o papel dele ali? Porque no final a gente adota um animal, né? A gente pensa muito na gente, na companhia, né? Enfim, explica aí. É interessante porque os cães, eles são animais de matilha. E geralmente na matilha vai ter os cães que vão querer ficar à frente ali, que vão querer comandar a situação, vai ter os cães médios, vão ter os cães que vão só seguir a matilha. Então, quando um cão chega numa matilha mista, mas ele vai apresentar comportamentos muito parecidos do que ele apresenta com os cachorros, ele vai entender primeiro o que é o contexto, o que é uma casa, o que é regra. E a gente vai mostrando tudo para ele e ele vai começar, aí ele vai testar a gente. Ah, não, se eu latir para a campainha, ela não faz nada. Se eu latir para a porta, porque outro cachorro do vizinho está passando, não faz nada. E ali ele vai se estabelecer em um determinado, na hierarquia da casa, ele vai estabelecer. O ideal é que nunca a gente deixe o cão estar na frente. Então, a importância aí dos limites no contexto ali do dia a dia. Uhum. E deixar claro para ele, né, que o responsável, ele é o líder. Ele é o filho. Então, eu falo muito que o filho, quando está na casa do pai, ele tem que seguir a regra. Ele tem que seguir a casa dos pais. A não sei que ele mude de casa, vai aí, tudo bem, regras dele. Mas como ele vai estar para sempre com a gente, é as nossas regras. E é assim que a gente tem que definir. Outro dia, eu senti o Chico muito agitado. Eu acho que, por exemplo, o Chico, ele tem uma forma de corresponder quando ele sente que eu estou ansiosa, teve alguma ocorrência, né, pessoal minha em um determinado assunto, ele fica muito agitado. A Mecha, ela já olha para mim com um olhar assim, o que está acontecendo com você? O Chico não, ele fica mais agitado. Então, como que eles leem que a gente não está no nosso estado, né, equilibrado, que tem algum problema ali, né, um problema relacionado com o trabalho, o familiar? Como que eles leem isso na gente? Vou dar o exemplo que você falou. Hoje você tem 2 cães, o Chico e a Mecha. O Chico, ele tende a ser mais controlador das situações. Apesar da Mecha, em alguns determinados momentos, querer latir para alguns contextos. Então, ele sente mais, por exemplo, que você pode estar ansiosa, nervosa, e ele vai querer demonstrar isso de uma maneira mais enfática do que a Mecha. A Mecha, o que está acontecendo? Então, o Chico, ele já é mais vocal, ele já é mais presença. A Mecha é mais na dela ali, o que está acontecendo? E, como eu falei anteriormente, os cães têm uma capacidade enorme de entender as nossas expressões corporais. Ele sabe o que é um sim, o que é um sorriso, o que é um não, como a gente está hoje. E isso é transformador, porque a gente lê muito o nosso cão no dia a dia. A gente acha que lê muito cão no dia a dia, mas ele lê a gente da mesma forma que a gente lê ele. Sabe que eu percebo assim, né, nessas situações que eu tive uma situação muito emblemática, ele ficou inquieto e ele ficou na minha guarda, como se
se alguém passasse por ali perto, ele ficar parecendo que ele poderia reagir, sabe? Assim, é natural ele entrar nessa posição de guarda? Então, vai depender muito do temperamento do cão. O Chico, às vezes que eu fui lá, eu notei que ele é um cão que ele tem essa questão da proteção. Proteção com quem chega perto da gente. Ele é um cachorro super carinhoso, aceita carinho de todo mundo, mas vai com todo mundo, dengoso, mas em determinados momentos ele sente essa questão da insegurança e isso gera uma proteção. Em determinado contexto, quando é muito fora do padrão, possivelmente aconteceu alguma coisa que a gente não viu ou a gente não entendeu o que aconteceu. Sabe? Quando acontece uma coisa muito diferente, pode ter certeza que alguma coisa ele sentiu ali, talvez a presença de um estranho, alguma coisa que ele estava tentando te passar. Então, aí, né, nessas determinadas situações, eu tenho que mudar o meu papel ali. Ainda que eu esteja, né, incomodada com assuntos de outras esferas, eu tenho que ter a percepção de me equilibrar para transmitir esse equilíbrio para eles. Perfeitamente. Você é a tutora do Chico, você é a mãe do Chico, você é a dona do Chico, mas o Chico tem que entender que ele não precisa te proteger. O papel dele não é te proteger. É você proteger ele, você mostrar segurança, confiança e autoridade para esses momentos ele não reagir. É você falar, deixa comigo. Através de um comando, através de uma associação, através do treino, do condicionamento, é você falar, não precisa ficar nervoso, não precisa ficar ansioso, tá tudo de boa. Tá vendo, Zen Lover? Ó, já tô aproveitando aqui o podcast, pegando uma consultoria. Brincadeira, porque o Pedro já é aí adestrador do Chicão. E Alana, você, isso que, né, eu falei aqui um pouco do que aconteceu comigo nesse tipo de situação. Você sente isso? E você já precisou mudar também o seu comportamento para equilibrar o comportamento de um dos seus cães? Já. E foi muito engraçado, né? Eu cheguei a comentar que quando o Pedro começou a trabalhar com o Calbi e com o Kodak, eu acho que eu falei tanto no primeiro dia que eu tava assim, tentando sabe, eu não... sabe, uma culpa, assim, eu acho que tem uma coisa do pai de pet que se sente culpado porque ele quer fazer mais, ele quer educar o cão dele, mas nisso ele acaba sendo super protetor e acaba não conseguindo gerenciar as coisas ali, e aí... Eu lembro muito bem que a Ana, eu falo sempre toda vez que eu vejo ela, eu acho que eu sobrecarreguei no segundo dia de aula, ela mandou um áudio chorando, triste, nada dá certo, não aconteceu, calma, Ana, eu chorei no meio tudo é um processo. Eu tá com a coleira, e aí a gente tinha acabado de comprar uma peitoral nova, linda, e eu tava animadíssima pra usar, e o Pedro falou, não, a gente vai usar essa coleira específica pra treino, e aí eu não sabia usar aquela guia, e aquilo me dava uma angústia, e eu sentia que eu não tava, e assim, com o Pedro, era tudo perfeito, e aí eu chegava, e eu treinava sozinha, e eu me sentia insegura, e aí meu marido falou, não, Alana, mas é assim, e meu marido era super simples, e aí ele fazia as coisas e os cachorros respondiam, e eu ficava assim, como assim eles respondem pra você e pra mim não respondem? Então isso que o Pedro falou, de o cachorro sentir que ele não precisa te proteger, era algo que eu sentia que eu precisava desenvolver melhor. Porque eu via essa diferença absurda entre o comportamento deles comigo e com meu marido. Então assim, meu marido não é adestrador. Ele pegou a mesma orientação que eu peguei do Pedro. Então a gente partiu do mesmo lugar. Só que com o meu marido eles tinham um comportamento mais tranquilo. E comigo eu sentia... E algumas pessoas até na rua chegaram a comentar comigo. Outros tutores também falaram, às vezes ele tá querendo te proteger. Por isso que ele tá tão reativo. Então eu observava que essa diferença de reatividade que eles tinham comigo e com meu marido. Então eu observei que eu tinha que mudar meu comportamento para eu mostrar que eu tô na posição ali de liderança, que eu tô segura e que eu não preciso que ele fique reagindo o tempo todo para me defender de alguma coisa, sabe? Então, assim, isso foi um processo. Eu acho que ainda tá sendo, mas hoje tá bem melhor quando comparado ao que era. Olha, você falando, né? A gente faz isso primeiro porque é amor demais. Sim. Né, é extremo, é igual quando comentei aqui, pô, será que ele vai perder aquele jeitinho dele, né, mas o amor sem limite,
Eu acho que ele gera insegurança Sim. no animal. Gera. Eu acho que a gente tem que saber equilibrar muito uma balança entre carinho, afeto e responsabilidade. Então, mas aí explica pra gente, né, como que ele equilibra esse extremo para que o animal ele se sinta seguro com a gente. É interessante porque muita gente fala que tem medo de fazer, de certa forma, como as pessoas falam, mandar no cachorro que acha que o cachorro não vai gostar mais dele. E não Sério? Tem gente que pensa muita assim? gente, muita gente Não, fala desculpa, isso pra só mim. achei é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Mas então... pô, ele vai parar de gostar de mim se eu fizer tal jeito. Eu falei, não é assim. Assim, o cachorro geralmente ele se vincula a gente por algumas coisas. Por exemplo, quem alimenta, quem brinca, quem passeia, quem dá carinho. Ele vai se vincular mais a gente por alguma questão. Em alguns casos especiais, por exemplo, o Calbi, ele é muito mais ligado na Lana do que no Frão, que mora com ela. E isso, por mais que os dois proporcionem a mesma coisa, de certa forma, o Calbi escolheu ela como aquela pessoa que ele gosta mais. E como é que a gente equilibra isso? Muitas vezes, tem cão que não vai fazer, você pode dar carinho, pode fazer tudo, que vai ser indiferente essa relação. Mas determinados cães, a gente precisa dosar isso muito bem. Toda hora o cachorro pede carinho pra mim. Será que isso é saudável? Será que eu tô criando uma relação legal? Será que ele não vai ficar dependente disso? Uhum. E a gente entender que é o carinho, é o afeto, é saber dizer não quando a gente não precisa dar o carinho, e também a responsabilidade, impor regras, estabelecer limites. A gente já está chegando aqui no final, mas eu queria que você falasse um pouco sobre enriquecimento ambiental, porque enriquecimento ambiental é saúde, né, mental e emocional, é cuidar dessa saúde do animal. É interessante porque o enriquecimento ambiental ele vai ser um aliado, isso é uma coisa, não é uma coisa muito nova, mas é algo que está surgindo com mais força. É algo que vai trazer para o animal um ambiente melhor. A gente tem celular, tem estímulo o tempo todo, o cachorro ele vai ficar ali em casa, o cachorro, imagine você pegar um caçador, um cachorro que tem uma origem natureza de perseguir, de caçar, e botar dentro de uma casa e falar, fica de boa aí, sabe? É difícil para o cachorro entender isso. E o enriquecimento ambiental é um auxiliar, são estímulos que a gente pode colocar no ambiente, como casco bovino, um brinquedo, um chifre, que vai fazer o cachorro gastar energia mental com um determinado brinquedo. Então, são ótimos, por exemplo, para a gente auxiliar na questão do cachorro ansioso, na questão quando a gente vai sair, para o cachorro ter uma atividade que é complementar, por exemplo, a atividade principal que é o passeio, sabe? E principalmente em dias que tá chovendo. Sim, né? Você não pode sair com o seu cachorro. E onde a gente encontra o Pedro Lobato? Então, o Pedro nas Lobato, redes sociais. O Instagram é @LobatoAdestra. Eu tô lá, tô compartilhando dicas, vídeos, muito do meu cotidiano e, assim, para sempre tentar ajudar ao máximo vocês com as questões relacionadas ao comportamento dos cães. E deixa uma última mensagem para os tutores de pet, principalmente esses que estão inseguros em adotar um animal adulto. Você, como é o caso da Lana, caiu um cachorro de paraquedas na sua vida. Você não se programou, você não se preparou. Calma, é um processo. Lê na internet, hoje tem muita informação que muito complementar. Então, não se desespere. O processo, ele pode ser difícil, mas eu tenho certeza que o seu cachorro ele vai se adaptar. E para quem está pensando em adotar? Aí é muito mais fácil. Aí você faz um planejamento do seu ambiente, ajusta com a sua rotina. Será que eu vou conseguir dar rotina? Será que eu posso ter um cachorro? Qual cachorro eu posso ter? Eu vou querer um cachorro de raça ou um cachorro vira-lata? Tá. Isso influencia diretamente a escolha do cão, o preparo do ambiente. Importante, entender o comportamento, nem que seja o básico,
Aqui que é o rabo para baixo, que significa o rabo alto? O que é o rabo embaixo? Você entender seu cão, porque isso vai te ajudar no dia a dia, e tenho certeza que você, se preparando, você pode proporcionar o melhor para o seu cão. Obrigada, Pedro. Compartilhar teu conhecimento com certeza muda vidas. E Alana, compartilhar a sua vivência também vai mudar vidas. Agradeço muito. E para vocês, em Lover, que nos ouviu, né, nos assistiu até agora, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês queiram saber sobre esse tema, vocês podem mandar a pergunta lá na Zen Animal ou encontrar o Pedro, vai estar aqui na descrição o Instagram dele. Então, não deixe de nos acompanhar, porque aqui é conhecimento, é troca, é tudo que nós queremos, né? Com o nosso propósito, ajudar vocês. Obrigada!